Pessoal, vamos lá então, retomando aí os nossos conteúdos trabalhados nas aulas anteriores, nós vamos estar trabalhando agora então, dando continuidade aí com a forma de Bhaskara, tá? Durante as atividades que vocês me mandaram, eu verifiquei em algumas atividades que está ocorrendo algumas confusões aí, principalmente na extração das raízes, que é o objetivo aí da a gente está utilizando a forma de Bhaskara, né? Então, Bhaskara, na verdade, ele é uma fórmula composta, que eu até desmembrei ela aqui em duas partes para a gente estar verificando o que nós estamos usando aí para resolver as nossas atividades, toda vez que envolve então equações do segundo grau. Tá? Então, o primeiro passo que nós vamos ter a necessidade para a gente resolver aí por forma de Bhaskara é a gente encontrar então os nossos coeficientes está sendo organizados de forma padrão, ou seja, sendo uma equação do segundo grau, tá? Só para que não haja confusão, a gente vai estar trabalhando tanto para as equações de segundo grau quanto para funções de segundo grau, tá? Então, para isso, nós vamos obedecer os seguintes critérios para a gente estar resolvendo por fórmula de Bhaskara, tá? A nossa equação deve se comportar, então, no seguinte formato. Olha, a de x ao quadrado mais b de x mais c igual a zero. Então, eu tenho que observar esse critério aqui, ele tem que estar presente, tá? Não é qualquer função que eu vou estar pegando ou qualquer equação e estar resolvendo por Bhaskara. Então, equações para a gente resolver do segundo grau. Ou seja, o primeiro critério que nós vamos ter é que o nosso A ele vai ser diferente de zero, tá? Então, é o primeiro critério que a gente vai observar nesse comportamento aqui. Em seguida, nós vamos ter a separação dos nossos coeficientes. O que seria essa separação dos nossos coeficientes? Primeiro, nós temos aqui então o nosso coeficiente A, o nosso coeficiente B e o nosso coeficiente C. Para isso, eu vou estar observando a minha equação ou função do segundo grau e estar extraindo aqui os valores de A, B e C. Ou seja, o valor de A é quem? Aqui eu coloquei na forma geral ou genérica, como os matemáticos gostam de trabalhar, que é a seguinte: o A ele vai ser acompanhado por um determinado valor que vai ter ao seu lado x ao quadrado, correto? Então, o valor de A sempre vai estar associado ao valor de x ao quadrado. B ao lado de x. Observe que esse aqui não está elevado ao quadrado, correto? Então, ele está elevado à potência 1. Então, o valor de B sempre está acompanhado apenas por x e não por x ao quadrado ou x com um expoente diferente a isso, tá? Então, apenas um valor acompanhado por x. E o C é o nosso termo independente que a gente vai estar denominando, ou seja, aquele que não é acompanhado nem por x ao quadrado e nem por x apenas, tá? Então, ele é o termo independente. Eu vou ter aqui apenas um módulo ou número, tá? Quem que é A aqui então na nossa função ou na nossa equação aqui? Vou tratar como equação até porque eu não tenho aqui o termo da função, que seria f de x ou a determinada letra acompanhado por x entre parênteses, né? Então vamos lá. O valor de A aqui. Se eu fosse pegar aqui, obviamente eu não tenho nenhum valor sendo representado, mas aqui de forma genérica, né, seria então o nosso A, x ao quadrado, o nosso B seria o B de x e o nosso C seria o próprio C. Tá? É importante a gente ressaltar que o número vai estar posicionado onde eu tenho as minhas letras aqui, correto? E um cuidado que a gente vai tomar é quando eu não tenho, de repente, um valor posicionado em um local dessas letras, o que, que a gente vai ter? Vai subentender que esse valor é zero, tá? Então, somente o A que não pode ser zero. B, às vezes, a gente encontra algumas equações ou funções que ele vale zero, assim como o valor de C.
Mais abaixo a gente vai estar vendo um exemplo, vamos resolver um exemplo e a gente vai verificar perfeitamente como a gente faz essa extração desses valores, certo? Então, desmembrando a nossa fórmula, o que nós vamos ter? Percebam que na forma geral eu vou ter então, Bhaskara é dado por quem? X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2 vezes a, tá? Mas que na verdade para a gente resolver as nossas equações e funções de segundo grau, nós vamos desmembrar esses valores. Como que ficaria a nossa fórmula então? Olha, a primeira que eu tenho então é a seguinte, x, essas duas aqui as que nós vamos usar, tá? Então, a primeira que eu tenho é x é igual menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Verifiquem que tudo isso daqui eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, é para me encontrar o delta. Por isso que a gente vai desmembrar, tá? Então eu vou extrair para o outro lado o delta, que é a primeira ação que eu faço para me resolver uma equação de segundo grau, tá? Então primeiro a gente encontra o delta para depois a gente estar jogando na fórmula principal para a gente encontrar as raízes reais, ok? Então como que a gente vai encontrar o nosso delta? Delta é dado pelo valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando eu resolvo essa potência e faço essa multiplicação necessária, eu vou encontrar o valor de delta. Aí depois a gente vai jogar na fórmula. Jogando na fórmula, eu vou encontrar dois valores para x, tá? Que alguns vão chamar de x' e x duas linhas, outros podem chamar de x1 ou x2. De acordo com as dúvidas de alguns alunos que já entraram em contato comigo aí, eu até deixei bem claro. Então, assim, outros professores podem ter trabalhado com vocês x1 e x2. Eu tenho o hábito de estar utilizando x linha e x duas linhas, mas enfim, isso não altera nada, tá? É apenas uma forma didática que alguns professores têm de trabalhar. Então vamos lá para o nosso exemplo para a gente estar verificando como que a gente pode estar resolvendo então essa nossa equação, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, até vou reescrever a nossa forma aqui, que ela ficou apertadinha aqui no final, mas enfim, vamos lá. Exemplo, calcule as raízes da equação x ao quadrado mais 12x menos 13 igual a zero. Então aqui a nossa equação ela é a seguinte, olha, é x ao quadrado mais 12x menos 13 igual a zero. Perfeito? Esse igual a zero aqui, tomem cuidado só para não julgar ele como sendo um dos valores de um dos nossos coeficientes, tá? Então, já que eu toquei no assunto de coeficientes, vamos fazer a extração dos nossos coeficientes. Quem aqui seria A, quem aqui seria o B e quem aqui seria o C. Vamos lá? Se na forma geral a gente falou que A é aquele valor que é acompanhado por x ao quadrado, B é acompanhado por x e C é o termo dependente, que não tem nenhuma letra ao seu lado, então vamos verificar. Quem aqui está acompanhando x ao quadrado? Não aparece, tá, pessoal? Não tem um número, mas porém, aqui eu subentendo que eu tenho o número 1, porque se eu tenho x, eu tenho uma quantidade. Qual quantidade? De x? 1, tá? Portanto, o valor de A aqui que eu tenho é 1. E o valor de B que eu tenho? Qual número que eu tenho aqui no nosso exercício que é acompanhado por x? É o número 12, tá? E esse nosso número 12, é importante a gente ressaltar o sinal que acompanha ele, é positivo, tá? Então, 12. E quem é C? C é o termo dependente, que não tem nenhuma letra acompanhando. Portanto, o 13, que nós temos um sinal que o acompanha, que é o menos 13. É importante o sinal, a gente nunca esquecer ele, porque se eu esqueço esse sinal de negativo aqui principalmente, a gente não vai conseguir resolver, tendo em vista que a nossa fórmula, ela por si só já tem alguns sinais negativos, tá? Então, é importante principalmente para a gente estar efetuando o jogo de sinal. Depois, como que a gente vai resolver então? Primeira coisa, eu falei para vocês que a gente encontrar o delta. Então, vamos colocar
ele aqui, ó, a forma do delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, o nosso delta é igual. Eu já retirei todos os valores dos nossos coeficientes, então vamos resolver. Quem que é b ao quadrado? É 12, tá? Então, 12 ao quadrado menos 4 já é da própria fórmula, vezes o valor de A. Quem que é A? O nosso A vale 1, então vezes 1 vezes o valor de C. O C é menos 13. Menos 13 sendo um valor negativo, vou colocar entre parênteses, tá? Menos 13. Resolvendo, o que nós vamos ter? Delta será igual 12 ao quadrado. 12 vezes 12 é igual a 144. Menos 4 da fórmula, tá? Vou fazer passo a passo aqui, mas quem tiver preferência de fazer direto também sem problema, tá? Vezes 1 vezes menos 13. O nosso delta é igual a 144. Agora aqui a gente vai fazer o jogo de sinal para saber se eu tenho que somar ou tenho que subtrair. Na forma geral da fórmula, o 4 é negativo, mas eu tenho que fazer o jogo de sinal com o restante, tá? Olha, menos 4 vezes 1 vezes menos 13. Para vocês não errarem, faça o seguinte exercício primeiro. Faça o jogo de sinal todo, que aí você já sabe o sinal do seu valor, tá? Então, olha, menos com mais do 1 que eu tenho aqui, menos com mais é menos, tá? Menos com menos do menos 13, então menos com menos é mais. Então aqui eu vou somar, correto? Então agora a gente faz a multiplicação. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 13 é 52. Falei 4 vezes 13 deu 52, mas é porque a gente já havia feito o jogo de sinal, por isso que eu não falei menos 13. Perfeito? Então o nosso delta é igual a 144 mais 52, que vai nos dar um valor de 196. Perfeito? Então, o nosso delta é igual a 196. Agora sim, a gente vai para a nossa segunda forma. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? Vamos lá, então. Executando agora, vou fazer de ladinho aqui. Então, o nosso x ele é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o valor de a. Então, o nosso x ele é igual. Quem que é o menos b? Vou voltar lá nos coeficientes, tá? Então, olha, agora a gente vai ter o menos da fórmula, correto? E o 12. Como o nosso 12 ele é positivo, fazendo o jogo de sinal menos com mais dá menos. Então, por isso que já vai ficar menos 12, tá? Mais ou menos raiz de delta. Quem que é delta? 196. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. A vale quanto? Vale 1. Correto? Continuando, nós teremos então. Só quando vocês forem fazer, pode fazer tudo abaixo, tá? Eu, como o espaço da minha folha já está pouco, eu vou fazer aqui à frente, mas pode fazer um abaixo do outro. Continuando então, olha, continuando aqui. X é igual a menos 12 mais ou menos. Eu vou tirar a raiz agora de 196. Raiz de 196 é igual a 14, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Portanto, o x será igual a menos 12 mais ou menos 14 dividido por 2. Perfeito? Agora aqui que a gente vai tomar o cuidado, porque aqui é onde que a gente encontra, muitas das vezes, a maior dificuldade na resolução. Por quê? Confusão apenas com os sinais, tá? Então, com esses valores, nós vamos encontrar o nosso x' e o nosso x duas linhas. Perfeito? Para que eu encontre o valor do x', eu vou pegar o meu sinal que acompanha o primeiro número, que é em questão, que é 12, então menos 12. Vou utilizar apenas o primeiro sinal, que é mais 14, para o x'. Para o x duas linhas, vai ser menos com o segundo sinal, que é menos,
14 dividir por 2. Vamos lá, então. Nosso x' aqui. Menos 12 mais 14, menos, com mais é menos, eu vou subtrair. Eu tenho menos 12, vou saldar essa dívida com mais 14. Então, ainda vão me restar 2 positivos. Isso dividido por quem? Por 2. Correto? 2 dividido por 2, o nosso x' é igual a 1. X duas linhas é, então, menos 12 menos 14. Menos com menos é mais. Então, menos 12 com menos 14, 12 mais 14, eu vou ter 26. Porém, vou obedecer o sinal do maior, continua negativo, tá? Menos 26 dividido por quem? Por 2. Portanto, o nosso x duas linhas será menos 26 dividido por 2. 26 dividido para 2 eu tenho 13. Como 26 é negativo, acompanha o meu resultado. Então, o meu conjunto solução para as raízes reais dessa nossa equação é 1 e menos 13. Perfeito? Portanto, realizamos aí o cálculo da nossa equação de segundo grau a partir da fórmula de Bhaskara, tá? Pessoal, então aí vocês dão uma olhadinha, porque é importante somente para a gente estar verificando aí o passo a passo de como realizar a resolução por Bhaskara, tá? Então, principalmente, tomem cuidado nesse finalzinho aqui, onde que a gente tem esse mais ou menos, tá? Então, mais ou menos, para x', eu vou utilizar o sinal que acompanha o meu valor aqui de B com o primeiro sinal, para x'. Para o x duas linhas, é o sinal que acompanha o valor de B com o sinal de negativo, tá? Então, para x' eu utilizo o mais, para x duas linhas eu utilizo o menos. Sempre é importante prestar atenção no jogo de sinal, tá? Então, para hoje era isso, fórmula de Bhaskara, e na próxima aula a gente vai ver o ponto máximo e o ponto mínimo a partir também de alguns dados aí que vão ser familiares para vocês, porque a gente vai pegá-los de Bhaskara, tá? Então, ponto máximo e ponto mínimo é o tema da próxima aula, tá? Então, boa tarde e obrigado a todos.